Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Grola e nesse tutorial eu vou te mostrar como que você vai brincar com o seu modelo de SketchUp, fazendo uma espécie de time-lapse das fases iniciais do seu projeto até você começar a execução e ir avançando até ele finalizar. Como você está vendo aqui, eu não estou num vídeo, numa gravação, isso aqui é o modelo de SketchUp, eu só estou clicando, teclando aqui no meu teclado a opção Page Down em Page Up para avançar e voltar nas minhas cenas aqui do meu modelo, tá? E quando você tem, obviamente, um modelo como esse, com muitas cenas, é interessante que você tenha também uma lupinha para se achar aqui nessas montes de cenas, porque como você pode ver, ela não cabe aqui na extensão da minha tela. Então, se eu vir aqui nas minhas cenas, eu vou procurar qual fase que eu quero ir, por exemplo, ou de repente uma perspectiva ou uma cena específica em que o meu modelo vai estar, por exemplo, completo. Eu quero ver aqui o meu modelo completo, tem uma cena aqui com ele completo, e aí ele vai abrir a cena aqui, beleza? Para dominar isso daqui e fazer essa espécie de time-lapse aqui do seu modelo, você vai precisar dominar 4 elementos essenciais do SketchUp, básicos ali, que são subestimados pela maioria dos usuários. O primeiro elemento são a estrutura de tags ou etiquetas do seu modelo. Eu vou mostrar como eu estruturo da minha forma aqui no escritório, e que faz muito sentido, na minha opinião, é o único sentido que faz, a única maneira que faz sentido. O segundo elemento que você precisa dominar é a própria estrutura de cenas, com o objetivo, qual é o objetivo do seu modelo, né? Qual que é o objetivo de representação gráfica desse modelo? É uma representação do planejamento logístico desse projeto, então as cenas vão seguir essa lógica. O terceiro elemento são as representações dos estilos, como que você vai configurar de forma avançada os estilos do seu projeto de acordo com o objetivo das cenas. E por fim, um último elemento essencial, esse é desconhecido pela maioria dos usuários do SketchUp, que é utilizar o outliner ou a estrutura de tópicos, beleza? Muito bem. Vou começar com as etiquetas, perfeito? Para você visualizar as etiquetas, você tem que vir aqui na bandeja padrão, tá? Aqui na Default Tray, e aí você vai abrir aqui a abinha de etiquetas ou de tags. Eu utilizo o SketchUp na versão em inglês porque para mim estou mais familiarizado de tanto tempo usar ele com o inglês que acabei me familiarizando com ele, né? Mas olha só, eu tenho etiquetas aqui, ou melhor, pastas de etiquetas que estão controlando disciplinas do meu arquivo, tá? Então, por exemplo, se eu desligar a arquitetura, você vai ver que vai estar ligado ainda paisagismo. Se eu desligar o paisagismo, eu estou desligando tudo que está ali dentro, beleza? Essa ideia de etiqueta vinculada à disciplina, ela é fundamental, por quê? Porque se você não pensar dessa forma, eu vou desligar o paisagismo aqui, tá? Você vai acabar tendo a necessidade de criar muitas etiquetas para cada um dos elementos do seu projeto, para fazer esta visualização correr, né, nesse cronograma que está sendo visualizado em 3D, né? Então, para você não ter a necessidade de criar 1 milhão de etiquetas, pense sempre, etiquetas é conjunto de elementos, é uma disciplina ou subdisciplinas. Então, por exemplo, dentro da disciplina de arquitetura, eu tenho a subdisciplina de esquadrias e eu quero controlar a visualização delas, ó. Quando eu desligar aqui, eu vou desligar de todo o meu modelo, perfeito? Muito bem. Então, esta é a primeira coisa que você tem que saber. Eu consigo criar uma cena vinculada a uma visualização de etiquetas. Isso a maioria dos usuários sabe e sabe configurar isso bem. Como que você faz isso? Você cria uma cena, desliga ou liga a etiqueta que você quer e vai ali na atualização da cena, perfeito? Ou cria uma nova cena para aquela situação que você desligou ou ligou uma etiqueta específica, perfeito? Agora, o que acontece? Muitas vezes você quer ter uma visualização mais técnica do projeto e não necessariamente, como está aqui, ó, com todos os materiais aplicados. E se eu quisesse ver, de fato, o elemento ou as disciplinas de uma forma mais clara ou até mais de uma espécie de diagrama de cores das coisas? Você vai utilizar a configuração de estilos, que é o segundo elemento que eu falei. Aqui nos estilos, no SketchUp, eu ainda estou na bandeja padrão, né? Você vai ver que eu tenho vários estilos aqui nesse modelo, tá? E cada um desses estilos tem uma configuração própria interna aqui entre o que aparece de linhas, o que aparece de faces, quais são as cores das faces, quais são as cores das linhas. E se eu quiser, por exemplo, ir numa visualização onde eu tenho as cores representadas dos elementos através das etiquetas, tá? Eu consigo visualizar aqui, ó, as cores das etiquetas, beleza? Muito bem. Então, eu tenho uma visualização mais técnica, entre aspas, ou mais objetiva do meu modelo se eu utilizar a visualização por etiquetas, beleza? Muito bem. Agora, Lucas, e essa fase toda aí que você foi ligando e desligando as coisas, como que você fez isso? Eu vou voltar aqui para a fase 1, tá? Só para você entender. Aqui na fase 1, se eu ir avançando entre as fases, você vai vendo que não está desligando nem desligando nenhuma etiqueta aqui. Não sei se você percebeu isso, mas nenhuma das etiquetas foi ligada ou desligada conforme eu avancei nas fases. Por quê? O controle de visualização, nesse caso, de elementos que precisam ser executados, está muito mais atrelado à entidade do que à própria disciplina. Você não vai executar na sua obra a disciplina de arquitetura inteira. Concorda comigo? Você vai executar uma parte
da estrutura, depois uma parte da arquitetura, depois uma parte da elétrica, uma parte da hidráulica, até chegar no final, você tem toda a obra concluída. Então, o controle de visualização aqui está no outliner, ou na estrutura de tópicos, tá? Esta estrutura de tópicos aqui, você vê que eu tenho duas bandejas. Como é que eu faço isso? Né? Você vai vir aqui em janela, Manage Trace, ou gerenciar bandejas, e aí aqui no caso, a Default Tray, que é a bandeja padrão, tá com esses elementos ativados. Se eu ativar aqui, por exemplo, Fog, ele vai ligar aqui a bandejinha, tá? Da névoa, né? E aí no caso eu vim aqui no botão New, para criar uma nova bandeja, coloquei o nome de Grola, meu nome, e ativei aqui a opção Entity Info, que é informações da entidade, e o Outliner, que é a estrutura de tópicos. Na estrutura de tópicos, tá? Eu tenho todos os componentes e grupos do meu modelo podendo selecioná-los através dessa lista aqui. E é através da visualização neste nível que eu vou controlar o avanço ou a visualização ou a ocultação de uma entidade específica. Então, nesse caso aqui, só para você entender, eu vou voltar aqui na fase 1. Tá, ó, tá tudo desligado, né? O terreno está com mato aqui. Na fase 2, já tem uma retroescavadeira fazendo a limpeza e os caminhões levando essas limpezas superficial, né, para onde precisa ir. Na fase 3, eu já instalei o meu canteiro, já fiz coloquei os tapumes ali, posicionei o canteiro onde precisava, as máquinas já estão fazendo a parte de fundações e também de contenção. Na fase 4, eu já tenho contenções feitas, o lançamento dos primeiros pilares, da forma dos primeiros pilares, e o canteiro ainda continua aqui. Na fase 5, eu já tenho a laje, por exemplo, do meu térreo concluída, e o canteiro não faz mais sentido estar aqui, mas o tapume permanece, por exemplo. E assim eu vou ligando aqui no Outline e desligando aquilo que precisa ser mostrado em cada uma das minhas fases. E dessa forma, o meu modelo vai ficando muito didático para um planejamento logístico, por exemplo, tá certo? Muito bem. Então, uma coisa que eu acho que vale muito a pena mostrar ainda sobre essa ideia desse tutorial da logística é quando você vai fazer uma representação, por exemplo, de gráfica, né, do seu modelo, e você quer mostrar elementos que estão lá dentro dele, né, de repente você vai criar uma cena muito específica querendo mostrar algo que está aqui dentro. Eu vou até ligar a perspectiva, a visualização de perspectiva normal e não a isométrica, né, ó. Vamos supor que você queira visualizar algo que está dentro dessa parede e você quer uma visão mais diagramática da coisa. Você pode vir aqui na opção de cor por tag, né, ó, por exemplo, liguei a cor por tag pelo menu de tags, ou também posso habilitar aqui, né, ó, no meu, na edição do meu estilo, aqui a opção cor por tag ou não, tá certo? É o mesmo efeito, você vai ligar ou desligar por aqui, tá? E aí você tá vendo que a minha alvenaria, dentro da disciplina de arquitetura, a minha subdisciplina de alvenarias, tem uma opacidade, ó, isso que poucas pessoas conhecem, ó. Você pode controlar a opacidade da tag do seu modelo, tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas vêm aqui no estilo de representação por raio-x, só que olha só como fica poluída, né, a visualização. Às vezes você só quer saber o que tem dentro da alvenaria e não de todos os elementos, né? Então aqui, ó, por exemplo, na hora que você desligar o raio-x aqui em cima, você você vem aqui na configuração de cor da alvenaria, só para você entender, eu posso mudar também a cor, né, ó, posso mudar a cor da minha alvenaria, e aí você pode aumentar ou diminuir, controlar o nível de opacidade deste elemento específico. Então, por exemplo, a minha alvenaria em 100% de opacidade, né, eu tenho ali que eu não consigo ver o pilar que está ali dentro, ó. Na hora que eu controlo a opacidade aqui, eu estou vendo que tem um pilar aqui dentro. E eu poderia ver, por exemplo, que tem as instalações elétricas e hidráulicas ali, deste determinado pavimento, nessa determinada fase. E aí eu vou criando as cenas e atualizando o que vai ser visualizado, né? O que vai ser visualizado e qual que vai ser a configuração, por exemplo, de cor das tags e opacidade das tags para cada uma das cenas. Beleza? Espero que esse tutorial tenha te dado vários insights aí para você trabalhar no seu escritório a melhor forma possível aí para você representar este planejamento logístico das suas obras. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Conta aí nos comentários o que você achou do tutorial. Abração. Até mais.